bom dia. Você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos. Consternação no Equador. Foi assassinado ontem em Quito, após uma reunião política, o candidato à presidência Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio havia se notabilizado por fazer graves denúncias de corrupção ao ex-presidente Rafael Correa, o socialista, o comunista Rafael Correa. Desde o primeiro mandato de Rafael Correa, Villavicencio vinha denunciando corrupção na estatal do petróleo do Equador, envolvendo diretamente o ex-presidente, que estava recebendo, segundo Villavicencio, propinas e vendendo, ou melhor, distribuindo a estatal para outras companhias internacionais. Candidato agora à eleição antecipada do Equador, Villavicencio voltava à carga com denúncias de corrupção da esquerda no Equador e também falando contra a influência dos cartéis de drogas no país. Bem, hoje a France Press e a AFP, as agências internacionais de notícia, claro, estão dando com destaque a morte de Fernando Villavicencio. A AFP lembra que o candidato deu uma entrevista há 2 dias atrás ao programa Verá, à sua maneira, com o jornalista e político equatoriano Carlos Vera, onde revelava irregularidades em contratos estatais com petroleiras. Ele assegurou que apresentaria à Procuradora-Geral Diana Salazar e à Controladoria-Geral do Estado uma investigação relacionada com o maior roubo de petróleo da história do Equador. Segundo os registros de Villavicencio, durante o governo de Rafael Correa e Jorge Glass, 21 campos de petróleo foram entregues em mãos da Petroequador a empresas estrangeiras sob contrato de prestação de serviços. Ele disse naquele programa: "As provas que vou apresentar são tão graves que já foram divulgados vídeos entre Jorge Glass e o ex-diretor de hidrocarbonetos da Agência de Regulação e Controle, José Luis Cortázar, nos quais Jorge Glass reconhece que não havia fórmula para calcular e estabelecer as tarifas", denunciava então Villavicencio. Ele dizia: "O grande problema deste país, do nosso empobrecimento, é a corrupção. Nosso país é um país rico. Não falta dinheiro, tem ladrão de sobra. Quem faz comércio com as máfias é derrotado e tem a sua própria funerária com antecedência, ou tem o seu enterro com antecedência." Uma das investigações jornalísticas de Fernando Villavicencio, lembra a AFP, levou o ex-presidente Rafael Correa a Berlinda. Rafael Correa presidiu o Equador entre os anos de 2007 a 2017. A reportagem, feita em conjunto com seu colega e amigo Christian Surita, revelava um esquema de propina que colocava o ex-presidente e seus governantes na corda bamba por terem recebido propina de empresários. Por esse caso, então, Rafael Correa foi julgado e condenado à revelia por 8 anos de prisão, mas ele já tinha se refugiado na Bélgica. As investigações de Fernando Villavicencio lhe renderam ordens de prisão. Em 2014, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu-lhe medidas cautelares após ser condenado a 18 meses de prisão por insultos ao então ex-presidente Rafael Correa. Na ocasião, Villavicencio escondeu-se na selva amazônica para evitar o cumprimento da pena. 2 anos depois, um juiz ordenou sua prisão por supostamente revelar informações classificadas com e-mails hackeados do governo Correa para apoiar investigações sobre corrupção em negócios de petróleo. Assim, então, naquele momento, Villavicencio refugiou-se em Lima até 2017, quando voltou ao Equador sob o governo de Lenín Moreno, que governou o país entre os anos de 2017 e 2021. Na semana passada, Villavicencio denunciou 2 vezes que recebera ameaças de morte contra si e sua equipe de campanha.
O candidato estava com um guarda policial quando foi baleado ao sair de um encontro com apoiadores em Quito. Villavicencio ficou estava em segundo lugar nas pesquisas, atrás da candidata correísta Luísa Gonçalves, segundo o Instituto Cadatos. Patrocinado pelos movimentos Construi e Gente Buena, o jornalista e ex-deputado disputava pela primeira vez a presidência do Equador em eleições atípicas a serem realizadas agora no dia 20 de agosto. Após seu assassinato, o coronel aposentado Edson Romo, especialista em inteligência militar, que acompanhou o desenvolvimento da campanha no país em declarações à agência de notícia Associated Press, aludiu que Villavicencio era uma ameaça para as organizações criminosas internacionais. Ele garantiu que a corrupção e a penetração do narcotráfico em instituições públicas e privadas é forte no Equador e acrescentou que nenhuma hipótese investigativa deveria ser descartada. Entre as propostas de Villavicencio estava a construção de um presídio de segurança máxima na Amazônia. Ele disse em campanha: "Meu governo vai ser um governo de mão forte contra a violência, mas vamos também principalmente atender o desemprego." Nascido na cidade andina de Aluci, na província de Chimborazo, no sul do Equador, Villavicencio se envolveu com a indústria do petróleo, da qual tinha amplo conhecimento, quando ocupou um cargo na área de relações comunitárias da estatal Petroequador. Bem, em relação aos mandantes do crime, ou aos autores do crime, o RT News divulgou que uma quadrilha criminosa chamada Los Lobos reivindicou ontem mesmo a responsabilidade pelo assassinato do candidato presidencial do Equador, Fernando Villavicencio, em um vídeo que mostra um grupo de homens encapuzados, portando armas, dizendo serem os autores do atentado. Eu não posso mostrar o vídeo aqui, naturalmente. Nós, da organização Los Lobos, assumimos a responsabilidade pelos acontecimentos ocorridos esta tarde, diz um dos elementos do bando, lendo um comunicado e acrescentando que um acontecimento desse tipo será repetido sempre que os corruptos não cumprirem sua palavra. Bem, aqui é preciso colocar o termo ou a frase entre muitas aspas, principalmente este qualificativo corrupto, entre muitas aspas, porque na verdade o assassinado era quem denunciava grandes esquemas de corrupção por parte dos políticos equatorianos. Bem, este grupo está, portanto, ligado ao cartel de drogas e isso me faz lembrar de um velho professor brasileiro que denunciava num programa chamado True Outspeak, um programa de rádio, já em 2012, o poder do narcotráfico. Ele dizia: o narcotráfico hoje não são apenas traficantes de drogas, mas eles estão dentro da política com muitas armas e muito poder, poder do dinheiro, e são capazes de interferir na vida política dos países onde se infiltram. Portanto, alertava o professor naquela época ao exército aqui do Brasil que era preciso olhar para os cartéis como se fossem agressores da nossa pátria e não como meros criminosos internos. O professor, acho que todo mundo já mais ou menos deduz, é o professor Olavo de Carvalho. Isso aí, o poder do narcotráfico de influenciar na vida política dos países realmente se concretizou a tal ponto que um dos principais candidatos, então, é morto a tiros durante sua campanha à presidência. Rezemos pela alma de Fernando Villavicencio e pela família que suporte esta dor intensa nesse momento, com muito apoio dos céus, evidentemente. É isso, a América do Sul também cada vez mais sob a influência desses grupos, desses estranhos grupos que normalmente portam bandeiras vermelhas.
sem querer acusar ninguém, evidentemente, além daqueles que se responsabilizaram oficialmente pelo atentado. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.